Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão do pensamento, né? Como que o pensamento pode ajudar melhorando a nossa vida ou atrapalhar, trazendo coisas ruins para o nosso caminho. E o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o pensamento é uma força ativa e atuante na nossa vida, sempre. Lá no plano espiritual, aqui com os olhos da carne a gente não consegue ainda enxergar isso muito bem, mas lá no plano espiritual nos contam que o pensamento ele emite cheiro, ele emite cor, é como se fosse não, ele é uma força viva e atuante nos nossos caminhos, né? Então a gente começa já a pensar que enquanto eu estou pensando, independente de qual for o meu pensamento, eu estou criando uma corrente energética ao meu redor que me é própria, de acordo com aquilo que eu penso, que eu acredito, entendeu? E eu trouxe um texto muito interessante que está no livro Pensamento e Vida, que é uma psicografia do Chico Xavier, e o espírito que nos fala é o Emmanuel, em que o Emmanuel diz o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Olha só que interessante. É uma frase curta, mas extremamente profunda quando a gente começa a pensar no que o Emmanuel está falando para a gente, né? E ele está dizendo justamente isso, sobre essa energia que o nosso pensamento cria, né? Essa energia viva e atuante e que ela vai começar a fazer conexões de acordo com aquilo que ela tem afinidade, né? Então, assim, o que eu estou pensando? Eu posso estar atraindo coisas para a minha vida, mas esse pensamento, ele não é só assim, eu vou ficar então mentalizando que eu vou ganhar na loteria, na Mega Sena, sei lá o que eu vou ganhar. Não é isso. É o tipo de pensamento, é o teor do pensamento. Eu tenho meus pensamentos voltados para o bem, para coisas sublimes, para o amor. Eu vou atrair situações que envolvam esse padrão vibratório. Eu tenho meu pensamento voltado para outro tipo de coisa, para coisas ruins, para vingança, para desgraças, para sentimentos menos dignos. Eu vou estar então vibrando e atraindo para minha vida situações de igual teor. Entende? É como se eu criasse com esse meu pensamento um padrão vibratório que vai entrar em sintonia com padrões vibratórios semelhantes, trazendo pessoas e situações para minha vida do mesmo teor daquilo que eu emito, né? Aquilo que eu emito de pensamento, eu recolho do universo para minha vida também. É sintonia, né? É afinidade. Como ele fala aqui, nós enxergaríamos que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Então a gente vai estar atraindo para a nossa vida situações que são afins com aquilo que nós emitimos. A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem, né? Lança os seus pensamentos para o universo que ele vai trazer de volta coisas semelhantes para você. E isso é muito real. É isso que o Emmanuel está falando aqui para gente, né? É o tipo de padrão vibratório, é a sintonia que eu vou ter afinidade. E quando eu penso nisso, eu imagino como se fosse uma rádio que eu estivesse escutando. E quando eu escuto a rádio, eu coloco lá num canal que, por exemplo, toca música sertaneja, eu não vou escutar rock, eu vou escutar música sertaneja. Se eu quiser escutar rock, eu vou ter que mudar o botãozinho da sintonia para eu poder escutar rock. Aí eu não vou mais escutar a música sertaneja. Essa questão do pensamento da afinidade, eu penso que é algo semelhante a isso. E o botãozinho da sintonia, né, do canal da rádio que eu vou sintonizar, é justamente o tipo de pensamento que eu vou escolher. Eu vou estar sintonizando ouvir músicas referentes ao bem, músicas entre aspas, né? Pensamentos positivos, coisas boas, eu vou atrair isso para minha vida. Eu vou estar sintonizando com correntes vibratórias ruins, vou estar atraindo isso para minha vida também. E ele segue falando assim: assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então a gente começa a entrar em sintonia, em corrente
com as pessoas que se assemelham com a gente pelo tipo de pensamento, pelo tipo de conduta que a gente atrai. E isso a gente está falando não só de pessoas encarnadas, mas também desencarnados. Então, se a gente quer saber, por exemplo, que tipo de espírito que me acompanha na minha vida, né? Porque a gente sabe que ao nosso redor nós temos vários espíritos que podem estar ou nos auxiliando, nos trazendo coisas boas ou nos prejudicando, né? E isso está muito relacionado a essa questão do pensamento e da sintonia, né? Nós vivemos nessa comunhão, né, energética. Então, eu estou atraindo as minhas companhias espirituais de acordo com aquilo que eu penso. Porque para quem está do meu lado, eu posso esconder, né, os meus reais pensamentos. Eu posso pensar uma coisa e falar outra. Mas quando a gente pensa na questão espiritual, nós não temos esse meio de esconder aquilo que nós pensamos e aquilo que nós somos. Os espíritos nos enxergam, sentem como se fosse o hálito do nosso pensamento e podem se sentir atraídos ou repelidos por esse pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quais os tipos de espíritos que estão nos acompanhando? Aí a gente tem que se perguntar assim: qual o tipo de pensamento predominante no meu dia a dia? Aí estarão as afinidades e as sintonias que eu vou estar atraindo, coisas boas ou coisas ruins. Tem um outro texto muito interessante também, que está no livro Fonte Viva, que também é psicografia do Chico, o espírito é o Emmanuel. O texto se chama No Esforço Comum e o Emmanuel nos diz o seguinte: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. E quando a gente estuda esse texto, tem um livro que é o Evangelho por Emmanuel, em que eles fazem essas conexões de textos com trechos bíblicos, né? E é interessante que esse texto aí que eu li um trecho para vocês, ele está num versículo que é da carta de Paulo aos Gálatas. E o versículo é o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então faz a gente pensar muito nos detalhes, nas pequenas coisas, né? Um pequeno pensamento que eu tenho pode me levar a algum prejuízo? Pode. Um pequeno pensamento bom que eu tenho pode começar a abrir bons caminhos na minha vida? Também pode. Olha só que interessante, né? E fica aí a dica para a gente começar a se vigiar mais, né? Porque a gente pensa, às vezes, que só as nossas atitudes vão estar falando sobre bem ou sobre mal de quem nós somos, né? Mas nesses textos fica muito claro que os nossos pensamentos também. Os nossos amigos encarnados, como eu já disse, não estão escutando os nossos pensamentos, a gente pode mentir para eles. Mas quando a gente fala da questão espiritual, aí essa mentira não existe. Porque aí nós nos mostramos com a nossa energia como nós realmente somos, né? Como nós realmente pulsamos na nossa vida através dos nossos pensamentos e energia. E essa questão do pensamento é tão interessante que ela envolve também a questão da prece e da oração, né? Quando eu vou fazer uma prece, que eu tô me conectando com a espiritualidade amiga, com os seres de luz, a gente às vezes se pega, muitas vezes buscando, eu quero uma oração forte para eu fazer, pega lá um papelzinho com uma oração escritinha, decoradinha lá, lê e repete muitas vezes, sem nem entender o que está falando lá e achando que aquilo de alguma forma está sendo bom e está sendo eficaz, e às vezes a gente não tem o resultado esperado, né? E aí entra a questão do pensamento também. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tem um trecho que nos é dito o seguinte: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. Quer dizer,
Eu preciso estar em algum lugar específico para poder emitir esses meus pensamentos, para os espíritos de luz poderem me escutar? Não, você pode estar em qualquer lugar. E também não é uma palavra mágica que vai fazer a coisa acontecer ou não, mas o poder da prece está no nosso pensamento. E quando a gente vê isso, né, esse comentário aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe reforçada essa questão da importância do pensamento na nossa vida, né? O nosso pensamento positivo, os bons pensamentos, né? O desejo do bem, o buscar pensar positivamente, são sim também preces que nós podemos emitir a qualquer hora da nossa vida, né? Em todo momento, em todo lugar, seja onde nós estivermos. E essa é a nossa reflexão de hoje. Fica aí para a gente refletir um pouco sobre qual tipo de pensamento que eu estou lançando no meu dia a dia, né? O que eu estou atraindo para a minha vida? Não só pelas minhas atitudes, mas sim pelos meus pensamentos. Lembrando que as nossas atitudes nascem sempre daquilo que nós previamente pensamos, né? Que a gente possa se policiar mais nessa questão, não só nas nossas atitudes, também nas nossas atitudes, mas acima de tudo nos nossos pensamentos, porque se eu conseguir manter o meu pensamento elevado e bom, as minhas atitudes consequentemente também serão boas. Se eu conseguir manter o meu pensamento elevado, a minha faixa vibratória também vai estar melhor e eu vou estar dando melhor condição de acesso para a espiritualidade amiga, poder me auxiliar, poder intervir no meu dia a dia, facilitando até quando a gente passa pelas dificuldades, né? Que a gente possa passar de maneira mais serena, mais tranquila, mais confiante. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos na próxima reflexão.